não há nada melhor que o meu Deus. Louvado seja Deus por isso. Gostaria que você abrisse então a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Vamos ler apenas 3 versículos. Filipenses 3, versículos 1, 2 e 3. Todos acharam, amém? Amém, irmãos? Amém. Então, acompanhe essa leitura comigo. A palavra do Senhor diz assim: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com uma falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Amém? Vamos orar? Amado Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra que nos ensina, que nos anima, que nos exorta. Te pedimos que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio nessa manhã, para agir, para transformar, tratar o nosso coração. Oh Deus, que possamos sair daqui de uma forma diferente da qual entramos. Oh Pai, que toda a incredulidade dos nossos corações caia por terra, que toda preocupação que possa tirar de nós a atenção caia, simplesmente nós entreguemos diante do Senhor e deixemos nas mãos de Deus. Que nessa manhã o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Desde já nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nessa manhã, uma porção pequena da palavra, apenas 3 versículos, mas eu creio que de uma grande profundidade. Paulo, escrevendo a essa igreja em Filipos, só para você entender, a carta aos Filipenses é uma carta que ela tem como, se a gente pode atribuir uma característica, fala muito da alegria, né? Tem uma passagem muito conhecida, Filipenses, né, capítulo 4, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo-vos, alegrai-vos. Ele está sempre falando de alegria nessa carta aos Filipenses. E só para a gente chegar até esse versículo que a gente vai tratar nessa manhã, no capítulo 1, Paulo fala, né, eu oriento que você leia depois essa carta aos Filipenses. Capítulo 1, Paulo mostra a supremacia de Cristo, ele fala muito sobre isso, né? Inclusive ele diz aquele versículo muito conhecido que diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é o quê? É lucro, né? Uma coisa bem forte, bem determinada. No capítulo 2 ele mostra a importância de se importar com o outro, com os irmãos. Fazemos parte de um corpo, queridos, não é verdade? Somos um corpo e o Senhor é a cabeça desse corpo. Então, no capítulo 2, ele fala, por exemplo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. E Paulo está ensinando aquela igreja a respeito disso também. E até que chega o capítulo 3, onde nós vamos começar a falar, onde ele foca a sua atenção, e essa igreja em Filipos estava sofrendo ataques, né? A igreja sempre sofrerá ataques. A igreja representa Deus nessa terra, e não importa anos, séculos, ela sempre terá desafios. Cada época traz os seus desafios. A igreja em Filipos enfrentava desafios. Existiam pessoas dentro da própria igreja que ainda estavam presas, né, à lei, no sentido das práticas da lei, como a circuncisão, né, e tudo mais, e a gente vai poder falar um pouco mais no decorrer da mensagem. Mas eu quero dizer para você que desafios, eu e você que somos a igreja do Senhor sempre teremos.
em prol do Evangelho, da verdade do Evangelho, sempre seremos desafiados. Não haverá uma época em que não seremos desafiados. Pelo contrário, em todo o tempo seremos desafiados. Então, Paulo, no capítulo 3, começa a falar sobre a questão desses ataques que aquela igreja estava recebendo. E não somente isso, ele fala daquilo que era o mais importante. E que daqui a pouco você vai saber o que é. Mas só para você se antenar do que estava acontecendo. E aí eu quero começar pelo versículo 1 desse capítulo 3. Paulo ele começa falando: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. E eu quero só ler até aqui. Eu vou dividir esse versículo em duas partes. Ele começa, depois de falar da supremacia de Cristo, depois de falar da importância de uns auxiliarem os outros, se importarem com os outros, ele começa no capítulo 3, começando a dizer para aqueles irmãos: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Eduardo, que óbvio isso. Não estou vendo nada de surpresa, novidade nessa frase. Quanto ao mais, irmãos, alegrem-se no Senhor. Pois é. A alegria, qual é o seu conceito de alegria? Pense aí, você não precisa falar. Mas qual é o seu conceito de alegria? Antes de estar nos caminhos do Senhor, antes de ter uma vida com Deus, como você se considerava alegre? Dependia de quê para que eu e você estivéssemos alegres? Vai pensando. Uma vez no Senhor, e essa audiência aqui, todos nós estamos no Senhor, todos nós temos uma vida piedosa com Deus. Uma vez no Senhor, a nossa alegria já não é a partir de algo, ela simplesmente existe porque a nossa alegria é centrada em quem, irmãos? Em quem? Jesus Cristo, o nosso Senhor. A nossa alegria, sabe aquele dia, e você, se você já viveu um dia assim, talvez você se reconheça, aquele dia em que o dia começou difícil, nem sempre por uma má notícia que chegou, um desafio que você tem, mas simplesmente você acordou pesado, desanimado, e aí no decorrer do dia, o Espírito Santo vai ministrando ao seu coração, as coisas vão acontecendo, e daqui a pouco, em meio àquela situação que te cerca, nasce no seu coração uma alegria da certeza de que Deus, aquele dia vai terminar conforme a vontade de Deus, uma alegria da certeza de que, se você precisa de ajuda em algo, a ajuda virá. Você crê nisso? A ajuda virá, irmãos, eu não tenho dúvida. O dia ainda não acabou, mas a resposta do Senhor virá. A provisão virá, o livramento virá, a cura virá. Eu creio, e eu sei que você também crê nisso. Então, a alegria cristã é centrada no Senhor. E eu te pergunto, por quê? Uma coisa que a gente não pode esquecer, e a gente teve o batismo nas águas há dias atrás. O batismo nas águas representa a entrada daqueles irmãos que estão passando pelas águas, estão entrando no reino de Deus. É a porta de entrada, é a confissão pública de fé, é um dia de muita alegria, é um dia em que deixamos a nossa velha criatura, né, e ressurgirmos em novidade de vida. É um dia marcante. Mas veja, descer as águas representa participar do reino de Deus. E aí, quando eu perguntei para você, a alegria cristã é centrada no Senhor. Por quê? Porque agora, eu e você, participamos, somos cidadãos do reino de Deus. Eduardo, e o que isso tem a ver com alegria? Tem tudo a ver com alegria. Porque no momento em que nós somos participantes desse reino, quem é o rei desse reino? Jesus Cristo. E como cidadãos do reino, vivemos conforme o reino. Não mais a sorte de qualquer coisa, não mais dependendo das circunstâncias, não mais. Agora vivemos debaixo da soberania do Senhor. Romanos capítulo 14, versículo 17, coloca aqui para mim, por favor. Esse reino a qual participamos, esse reino a qual vivemos, a palavra diz em Romanos capítulo 14, 17, está aqui projetado,
porque o reino de Deus não é comida nem bebida, vírgula, mas justiça, paz e o quê? Alegria no Espírito Santo. O reino a qual nós participamos não é algo material que perece, mas é algo eterno, é algo regido pelo Senhor Jesus. E Ele diz que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, irmãos. O reino a qual participamos é a alegria no Espírito Santo. Eduardo, a alegria, por muitas vezes na minha vida, dependeu de como eu estava financeiramente, de como estava a minha família, de como estava o meu trabalho. Talvez você já tenha ouvido alguns testemunhos de pessoas que, passando por uma dificuldade financeira muito grande, enlouqueciam, me permita essa palavra, aqueles que estavam ao redor, porque as pessoas falavam: como você pode ser alegre ou estar alegre diante dessa dificuldade financeira que você está passando? Como você pode estar alegre deitado nesse leito de enfermidade? Participei de uma outra igreja que fazia visita aos hospitais, como essa igreja também faz. E era interessante, irmãos, a gente saía da igreja para visitar aqui o Curupaiti. Primeira vez que eu vim, os irmãos falaram: olha, fica tranquilo, não tem nenhum perigo de contágio, porque ali trata de pessoas que já foram curadas, de lepra e tudo mais. Mas eu quero dizer a você o seguinte: não fique preocupado, de repente você vai ver alguma mutilação, qualquer coisa assim, mas eu tenho certeza que você que está indo visitar, e falavam isso para mim, você está achando que vai chegar lá para abençoar aquelas vidas. E eu tenho certeza que você é que vai sair de lá abençoado. Quem visita o hospital sabe que é assim, né? A gente vai com aquele intuito de: eu vou lá, vou levar uma palavra de ânimo, e vou levar uma palavra de alegria, de paz, de fé, para que essa pessoa creia que vai estar saindo desse hospital. E a gente chega lá e se depara com pessoas que tinham tudo para estarem murmurando, enfraquecidas, desanimadas. Por diversas vezes a gente ia visitar pessoas ali no Curupaiti, onde a família já não ia há muitos anos visitar. E chegava lá aquelas pessoas, e eles conheciam ao Senhor. Chegava lá, aquelas pessoas transmitiam uma alegria que não vinha e não podia vir das circunstâncias que os cercavam. Aquelas pessoas ali estavam alegres por uma esperança que não dependia daquilo que estava ao redor, da enfermidade, do local, das limitações da enfermidade. Meus irmãos, a alegria cristã não é a ausência de problemas, nem de circunstâncias ruins, não depende de coisas, não depende de tempo, não depende da atitude do governo, mas depende única e exclusivamente da pessoa de Jesus Cristo. A sua alegria não pode depender das circunstâncias. Lembre-se da esperança viva, lembre-se daquilo que Ele nos prometeu, lembre-se que Ele é Deus Emanuel, Deus conosco. A nossa alegria é cristocêntrica. O que significa isso, Eduardo, essa palavra? Cristo no centro da nossa vida. Se Cristo estiver no centro da nossa vida, seremos alegres. Alegres não de uma alegria sem cabimento, uma alegria que despreza as coisas, não. A alegria da certeza, da fé, de que Ele pode todas as coisas. Que não vai haver dificuldade, que não vai haver situação, diagnóstico, que Ele não possa reverter, abençoar, transformar. A nossa alegria é no Senhor. Filipenses 4:4. Vou te dar trabalho hoje, hein, Fernando? Filipenses 4:4. Veja o que diz, muito conhecido esse versículo. Você pode ler comigo? Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se, alegrem-se no Senhor. Uma outra passagem que fala sobre a alegria, que você deve conhecer muito, Neemias capítulo 8, versículo 10. Vai estar projetado aqui para você também acompanhar. Neemias capítulo 8, versículo 10. Você encontrou? E o silêncio, hein? Neemias. Olha o que diz a palavra em Neemias. Então lhes disse: agora vão, comam e bebam o que tiverem de melhor,
e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Em outra versão, a alegria do Senhor, a nossa força é a alegria do Senhor. Quanto mais, guarde isso, quanto mais nos alegrarmos em Deus, na sua suficiência, na sua onipotência, na sua soberania, quanto mais nós nos alegrarmos no Senhor e em sua maravilhosa presença, mais Deus vai nos amparar, nos ajudar, nos proteger. Ele vai à frente de todas as coisas. Tenha um coração alegre na presença do Senhor. Amém, irmãos? Versículo 2. Melhor, versículo 1, parte B, né? O versículo 1 falava: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. E aí depois ele fala assim: escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. O Alex leu o Salmo, e nós repetimos várias vezes, né? Que a misericórdia dura para sempre, que a misericórdia dura para sempre. E ele falou a repetição. Irmãos, Paulo aqui está dizendo para aqueles irmãos: escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para você. Repetir é um recurso pedagógico, é um recurso de ensino. Repetir várias vezes para que a gente possa gravar. Daqui a pouco vamos participar da mesa do Senhor, e a palavra diz: façam isso em memória de mim, todas as vezes. Lembrem-se de mim, façam isso até que Ele volte. Para quê? Para que nós não possamos esquecer. Então, Paulo está dizendo para aqueles homens e aquela igreja que ele não é problema ele falar de novo, mas aprender, ser lembrado, é segurança. Primeiro ele diz para a gente ser alegre, mas lembrar da palavra, lembrar da riqueza da palavra, é segurança para mim e para você. Ué, Eduardo, mas segurança, eu estou inseguro, eu estou passando por algum perigo. Sim, a nossa jornada cristã é também feita de perigos, de armadilhas, de situações. E por isso, Paulo enfatiza que lembrar mais uma vez, trazer novamente esse assunto à tona, seja ele qual for, relacionado à palavra, parece: mas eu já ouvi essa palavra, eu já vi essa pregação sobre esse assunto. Tá, mas quantas vezes nós esquecemos da palavra? Quantas vezes nós esquecemos? Por que você tem que ler a palavra constantemente? Você sabe dizer? Por que você é encorajado por todas as pessoas a permanecer sempre lendo a palavra? É para que você não esqueça da palavra. É para que você possa ter os conceitos da palavra de Deus claros, prontos para serem usados. Então, aqui ele diz que é segurança. As verdades do Evangelho não precisam ser reinventadas, preste atenção nisso, ou até mesmo atualizadas. Se tem uma coisa que é viva e poderosa, é a mensagem do Evangelho. Essa Bíblia que está na sua mão, ela não é um livro qualquer. Essa Bíblia que está na sua mão, ela fala com você em diferentes momentos, de formas completamente diferentes, e ela atua na nossa vida. Ela nos exorta, ela nos consola, ela nos anima. A palavra de Deus tem esse poder. Então, ela não precisa ser reinventada, atualizada, ela precisa ser lembrada. Por isso que você ouve muito as pessoas dizerem: está lendo a Bíblia? Quer ter uma vida piedosa com Deus? Leia a Bíblia. Por quê? Quando você lê, já aconteceu com você, de você estar lendo a Bíblia e passar por aquela passagem que você, em algum momento ela já falou o seu coração, já te alimentou em meio a um desafio, a um deserto, e aí você passa por aquela leitura novamente, depois de anos talvez, e o teu coração se enche de alegria, porque a palavra, ela é viva, ela nos enche, ela nos preenche. Isso acontece. Então, irmãos, como nós fazemos isso? Repetindo, estudando,
A palavra de Deus. E Paulo sabia disso, por isso ele estava dizendo aquilo para aqueles homens. Não há um melhor recurso contra o falso ensinamento do que a verdade. Você quer saber como você vai lidar com os desafios da sua vida cristã? Leia a palavra e releia mais uma vez. E se lembre e leia de novo. Porque se essa verdade estiver no seu coração, virão os falsos ensinos, virão as facilidades, os atalhos que o mundo oferece, e a palavra de Deus que habita no seu coração, a verdade do Evangelho que habita no seu coração, vai te trazer segurança em meio às dificuldades, em meio às tentações. Queridos, nós precisamos sempre voltar à fonte, e a fonte é a palavra de Deus. Não precisa colocar aqui não, eu só vou ler um versículo do Salmo 11, que ele diz assim: ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Os fundamentos da palavra de Deus em nossas vidas não podem ser destruídos. Nós precisamos zelar pela palavra no nosso coração. Amém? Vamos ao versículo 2 agora. Versículo 2 de Filipenses capítulo 3, ele diz assim, Paulo adverte aqueles irmãos: cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com uma falsa circuncisão. Paulo manda ter cuidado com os falsos mestres. Aquilo era um desafio que aquela igreja, naquele tempo, estava enfrentando. E ele pega e descreve aqueles falsos mestres, aqueles homens que estavam tentando trazer engano aos ensinamentos, estavam tentando ser uma resistência ao Evangelho. Ele divide esses homens aqui nesse versículo de 3 formas. Primeiro ele diz, cuidado com os cães. Ele alerta aquela igreja. Cães, naquela época, eram considerados animais imundos na sociedade. Eram barulhentos, andavam à espreita e latiam bastante. Paulo comparava aqueles falsos mestres a cães, que ficavam prontos, como diz aqui, prontos, barulhentos. Esse era o primeiro conselho de Paulo. Se nós tivermos a palavra de Deus sempre ativa na nossa mente, no nosso coração, nos trazendo segurança, quando vierem esses falsos mestres, literalmente latindo, falando alto, tentando embutir nas nossas vidas ensinamentos que são contrários à palavra de Deus, eu e você, com a ajuda do Espírito Santo, teremos condições de identificar os falsos ensinos e teremos segurança na palavra de Deus. Mas ele também diz que cuidado com os maus obreiros. E aqueles homens que estavam tentando trazer mentiras àquela igreja eram chamados de maus obreiros, pois ao invés de cooperarem para a boa causa, eles prejudicavam. Eles traziam ensinos errados, eles traziam ensinos que não edificavam e iam contrários àquilo que o evangelho que estava sendo pregado. E por fim ele diz, cuidado com a falsa circuncisão. Isso era um problema na época, porque os judaizantes, eles estavam arraigados à circuncisão que era feita lá no Antigo Testamento como sinal de aliança com Abraão. O menino de 8 dias precisava ser circuncidado para que fosse, ali era um sinal da aliança com o povo, com Abraão. E eles traziam essa prática. E aí de repente chega Jesus Cristo, trazendo o Evangelho, vem o Senhor trazendo boas novas. A lei, muitas vezes as pessoas dizem assim, hoje vivemos na graça e abandonamos o tempo da lei, dos mandamentos. Não abandonamos, irmãos. Jesus Cristo, Ele aperfeiçoou ainda mais. No momento que diz, olha, você não pode adulterar, e aí o Senhor diz, olha, se apenas olhar de forma impura, você já está adulterando. O que Ele está fazendo? Ele está aprimorando ainda mais aqueles fundamentos. Só que em termos de circuncisão, aqueles homens estavam muito arraigados, eles não criam naquela época que aquele evangelho, eles queriam encaixar, veja se isso não é comum nos dias de hoje, eles queriam encaixar no evangelho, na verdade do evangelho, algumas coisas que ficaram para o passado. A circuncisão, e a gente vai entender um pouco melhor isso, ela lá atrás,
era uma marca daqueles que tinham aliança com Deus. Era um sinal da aliança de Deus com o povo de Israel. Todo menino nascido era circuncidado. Apesar de ser uma operação física, algo físico, externo, naquele tempo ele tinha um significado espiritual. Esse circuncidado tem aliança com Deus. Mas não é apenas assim, circuncidou, tem aliança. Automático, fiz aqui, vamos dizer que hoje não fosse uma circuncisão, fosse uma tatuagem. Fiz uma tatuagenzinha aqui, eu tenho parte com Deus. Não é isso. Na verdade, a circuncisão lá atrás identificava a aliança, sim, com Deus. Mas requeria também daquele que foi circuncidado, que ele fosse ensinado conforme os mandamentos, que ele seguisse os mandamentos. Então não era apenas um corte externo. O problema era que o povo judeu dependia do caráter físico, ou seja, foi circuncidado, está tudo certo. Já fez a circuncisão? Ótimo, já cumpriu com o que precisava, mas não era isso que Deus queria. Deus não queria apenas a circuncisão, Ele queria que também aquela vida o obedecesse, o honrasse, obedecesse aos seus mandamentos. A essência da circuncisão, lá no Antigo Testamento, era a marca externa que identificava o homem consagrado internamente. Só que os judaizantes, já no tempo lá na igreja de Filipos, eles estavam muito preocupados assim, tem que circuncidar. Os gentios que estão chegando para fazer parte da igreja precisam ser circuncidados. Mas na verdade, isso não era necessário. Os homens só podiam fazer a incisão, a marca externa. Mas preste atenção, no momento em que Jesus chega e prega o Evangelho, ensina os seus discípulos, a partir daí, Jesus era o único que poderia efetuar a circuncisão do coração, a transformação interna. O homem pode fazer o externo, pode fazer a circuncisão, o corte, a marca externa. Somente Jesus Cristo pode transformar o teu interior, o meu interior. E o Evangelho traz isso. O Evangelho traz transformação, traz vida, traz renovo. E os homens estavam presos. Não, mas ele, para ser cristão, ele precisa da circuncisão. Quando Jesus estava dizendo, querido, não precisa mais da marca externa, precisa da marca interna. E essa marca interna não é feita por mão de homens, é feita pelo Espírito Santo de Deus. Eu já falei isso, eu sou muito repetitivo. Ouvia lá no início da minha conversão que o maior milagre que você pode ver na vida de alguém não é o coxo andar, o cego ver, o surdo ouvir, mas é um homem ser transformado. É o caráter de um homem ser transformado. Um homem ser completamente transformado. Isso não pode ser uma obra humana, somente uma obra da parte de Deus, operada pelo Espírito Santo de Deus. Faz um retrospecto aí agora. Quem era você há anos atrás? Quem é você hoje? Se você tem buscado ao Senhor, se você tem ido aos pés da cruz, se você tem tido uma consciência do seu pecado e tem buscado ao Senhor por conta disso, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus tem te transformado. Tem transformado o teu interior. Aquela prática que você se orgulhava e dizia, eu sou assim. Muitos diziam assim, eu sou orgulhoso. Eu nasci assim, eu sou assim desde pequenininho. Coisa linda, né? A gente enche a boca. Mas eu sou assim. Olha, sou pavio curto. Olha, adoro ser pavio curto. Minha família já me conhece. E aí se converte. E aí o Senhor começa a agir. Aí daqui a pouco você está um cordeirinho. Se for da vontade de Deus, Ele transforma, irmão. Mas aí ainda se orgulhava, porque, de vez em quando você se pega falando assim, se esse irmão tivesse feito isso comigo hoje, se fosse há 10 anos atrás, tinha pranchado ele. Olha, se ele tivesse dado essa fechada aqui, lá quando eu era, tarará, né? E aí hoje, a sua atitude foi mudada, o seu pensamento, a forma de pensar foi mudada, e isso não provém de homens, irmãos.
isso é o poder de Deus sendo manifesto na sua vida. É o agir do Espírito Santo na sua vida. E glórias a Deus, porque isso acontece. Se eu pudesse fazer um comparativo, essa questão da circuncisão do homem e aquilo que Deus opera, uma circuncisão no coração, eu te diria que a circuncisão do homem, aquela que eles faziam lá quando o menino tinha 8 dias, era uma circuncisão externa, né? Era um corte, era uma marca externa. Já em Cristo, essa circuncisão é no coração, é uma transformação interna. E normalmente quando nós somos transformados internamente, o nosso exterior mostra isso. Quando a gente está triste, amargurado lá no coração, angustiado, o que acontece com o nosso rosto? A gente demonstra na mesma hora. Alguém passa por você e fala: o que houve hoje? Está triste? O que houve? Está cabisbaixo? O que aconteceu? Não, estou legal nada, está escrito em letras piscantes assim, estou triste, estou angustiado, né? As pessoas percebem no rosto. Então, a cirurgia, a incisão do homem é algo externo, a de Cristo é no coração. A incisão do homem apenas em uma parte do corpo. Aquela circuncisão era em apenas uma parte do corpo. Quando Cristo transforma o coração, quando a circuncisão é no coração, transforma todo o corpo. Não somente uma parte, mas todo o corpo. O teu agir, o teu pensar, tudo é transformado. A circuncisão do homem é feita pelas mãos humanas. Depende da mão humana. A circuncisão de Cristo é feita pelo Espírito Santo. Se eu fosse perguntar para você, como você chegou, como você teve o teu encontro com Cristo, como foi a tua conversão, talvez muitas pessoas tivessem formas muito variadas, muito diferentes. Mas em todas elas, e eu vou falar da minha pessoal, foi algo irresistível. Quando eu tive um encontro com Cristo, e eu creio, naquela época eu não tinha esse entendimento, mas eu creio que quando o Espírito Santo, quando eu tive o meu encontro com o Espírito Santo, foi algo que eu não pude resistir. Como é que foi com você? Será que você tinha a escolha de resistir? Sabe quando você é inundado de uma paz, de uma alegria? Tenta lembrar aí do tempo, né? O pessoal diz que quando a gente é novo convertido, a gente prega para o poste, a gente prega no espelho em casa, falando como vai falar na rua. A gente quer falar, a gente quer pronunciar para todo mundo. É aquele primeiro amor que a gente vivia, né? Eu lembro que a primeira Bíblia que eu ganhei era bem pequenininha, porque eu fiz questão de pedir bem pequenininha, porque eu ainda era crente espião, né? Eu era crente, botava ela no bolso, eu tenho ela até hoje. Pequenininha, e aí a gente vai crescendo na intimidade com Deus, a gente vai tendo a ousadia no Espírito Santo, e a Bíblia vai crescendo, já percebeu? A tua Bíblia vai crescendo. O que é isso? Qual é a relação, né? A Bíblia vai crescendo, você já não tem mais vergonha, você já não tem mais medo, pelo contrário, essa transformação vai de dentro para fora. Eu tenho um amigo que diz, né? Eu passava no domingo, sempre jogava bola e tal, e aí me converti, agora passo de terno. E alguém vai dizer, como ele mesmo dizia no passado, ele, lá vai o louco, num domingo desse, de terno, indo para a igreja. Quantos tem aí de terno? Isso aí. Quantos tem Bíblia grande? Deus tem operado, Deus tem transformado. E outra coisa, a circuncisão do homem não ajudava o homem espiritualmente. O ser apenas circuncidado não mudava a vida espiritual do homem. Se ele não buscasse, se ele não, né? Não era apenas a circuncisão e está pronto. Não ajudava. Agora, a circuncisão que Cristo opera, eu quero te dizer que capacita eu e você a vencer o pecado. É diferente. O Espírito Santo em nós, ele nos capacita a vencer o pecado. Que coisa tremenda. Depois, hoje aqui a gente não vai ter tempo para isso, mas se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 15, a igreja estava sendo assolada por essa questão.
os gentios precisam ou não ser circuncidados para fazerem parte da igreja? E só para você ver, tem uma passagem em Atos dos Apóstolos que ali já os homens já estavam preocupados porque isso estava assolando demais aquela igreja. O capítulo 15, versículos 28 e 29, eu vou ler para você. Aqueles homens dizem assim: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês, ou seja, aquela igreja, maior encargo além dessas coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem, passem bem. Ou seja, o Espírito Santo já estava trazendo o entendimento de que o que era realmente necessário era uma mudança interna e não um sinal externo. O que isso tem a ver comigo hoje, Eduardo? Nos dias de hoje. Hoje ninguém mais é circuncidado. Hoje, para eu fazer parte dessa igreja, ninguém mandou eu fazer uma tatuagem escrito, né? Igreja Nova Vida. Mas a circuncisão do coração, ela é atual. A circuncisão da carne, a marca externa. Agora, a circuncisão do nosso coração, a mudança, a transformação do nosso coração é atual, é para os dias de hoje, é para a igreja do hoje, e será até que ele venha, até que ele volte. Aqueles homens que dependiam da circuncisão, da marca externa, se tudo o que aqueles homens tinham para mostrar era a circuncisão da carne, que era uma marca física, então realmente não eram circuncidados, mas apenas marcados, mutilados, apenas isso. O que Deus espera de mim e de você é uma circuncisão no coração, é uma mudança de dentro para fora, é uma mudança do que pensamos, é uma mudança das nossas convicções, é uma mudança daquilo que nós cremos, é uma mudança de hábitos, é uma mudança de forma de pensar, é uma mudança de forma de agir, e isso provém da atuação do Espírito Santo nos nossos corações. A circuncisão real é a consagração a Deus do coração, da mente, do pensamento e da nossa vida. Versículo 3. Já estamos caminhando para o fim. Já encontraram? Diz assim o versículo 3: porque nós, Paulo diz, porque nós é que somos a circuncisão, que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Paulo enfatiza aqui que a verdadeira circuncisão não é feita na carne, mas é no coração e é operada pelo Espírito. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa, na sua vida cristã, na sua jornada cristã, na sua vida com Deus, se tem alguém que a gente não pode tirar da equação, se tem alguém que a gente não pode, imagina uma receita de bolo, você está fazendo ali uma receita de bolo, e aí se você esquecer o fermento, o bolo não cresce, tá certo? Você vai chegar lá, está aquele bolo pequenininho, né? Você não pode esquecer aquele ingrediente. Trazendo para a nossa vida cristã, se tem alguém que a gente não pode excluir, é o Espírito Santo de Deus. Ele precisa fazer parte todos os dias da nossa vida. A gente não pode ser cristão sem a atuação do Espírito Santo. É Ele quem vai te capacitar, é Ele quem vai te ajudar a perseverar, é Ele que vai te alimentar todos os dias, é Ele que vai te direcionar, é Ele que vai te orientar o caminho. Ele não é mais o pressentimento. Pega o pressentimento, joga fora. O pressentimento era lá no tempo, né? Que a gente estava longe do Senhor e falava assim: tive um pressentimento. Não vou pegar esse ônibus, tive um pressentimento. Hoje como é que é, irmãos? Às vezes vem uma certeza tão grande, né, para a gente não fazer algo, e a gente fala: obrigado, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. Não mais um pressentimento, algo que dependia de nós, mas o agir do Espírito Santo. E Paulo enfatiza que nós é que somos a circuncisão. Aqueles que foram circuncidados no coração, amém? Você foi circuncidado no seu coração? Pela ação do Espírito Santo, agem de forma diferente. Não agimos mais conforme a nossa vontade. De vez em quando, né? Tem uma briga interna.
E essa briga, eu vou te dizer, até que Ele venha. Essa briga da nossa vontade versus a vontade de Deus, essa briga vai acontecer até que Ele volte. Eu me lembro da Flavinha ministrando louvor e ela dizia que fé, a esperança e o amor, né? Fé e a esperança não vamos mais precisar lá na eternidade, somente o amor. Ou seja, algumas coisas aqui dessa terra a gente precisa para chegar lá, mas grande vai ser a nossa chegada lá, irmãos. O louvor hoje aqui, eu creio que Deus estava presente, falando aos corações. Pressionados, mas não desanimados. Como a gente se identifica com isso, né? Perplexos. E muitas são as dificuldades, mas a certeza, a esperança que estaremos lá na eternidade com o Senhor, isso é maravilhoso. Então, aqueles que foram circuncidados no coração, agem diferente. Se você ainda tem algumas práticas que você diz assim, isso aqui eu não consigo largar, eu quero te dizer que o Espírito Santo está pronto a operar na sua vida, no seu coração. Basta que você permita que Ele opere. Eu larguei tudo, ou quase tudo, mas tem um negocinho que eu não consigo largar. Não há nada que o Espírito Santo não possa transformar em você. É feita também uma história a respeito disso, que fala de como se o nosso coração fosse uma residência. O Senhor bate a porta, nós abrimos, Ele entra na nossa casa, começa a reinar, e aí você vai lembrar, eu nunca fui na sua casa não, por falta de convite, mas você vai lembrar que você tem um quartinho lá na sua casa, que é o quartinho da bagunça, onde você bota aquilo que já não está usando mais. Quando você não tem uma casa de praia, a casa de praia vira tudo que não serve mais aqui, vai para lá. Mas quando você não tem a casa de praia, não é assim? Então, ainda bem que eu não estou sozinho. Mas dentro da nossa casa tem um quartinho da bagunça, que lá no meu caso é um lugar onde eu tenho um trabalho lá, minha esposa fala, isso aqui está uma bagunça, né? Então, você vai botando as coisas lá. E aí nessa história dizia que o Senhor entrou dentro daquele coração e começou a fazer morada e grandes coisas, e aí o Senhor tomou conta da sala, tomou conta do quarto, tomou conta da copa, né? Tudo certinho. E aí em dado momento o Senhor, e aquele quarto ali? Não, aquele quarto ali não entra agora não. Deixa aquele quartinho ali, porque aquele quartinho eu deixo algumas coisinhas lá dentro daquele quartinho. Não, Senhor, meu irmão, o Senhor quando entra na nossa vida é para reinar. Lembra que nós fazemos parte do reino? E Ele é o rei desse reino, e Ele entrou para reinar. A gente não tem nada de separar, não, isso aqui eu não vou deixar o Senhor agir, não. Isso aqui eu vou deixar reservadinho, porque vai que um dia eu preciso. Não precisa mais. Somos nova criatura em Cristo. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo o que você precisa está em Cristo. Não se orgulhe pelo passado. Não se orgulhe porque você era brabo, porque você era, olha, terrível. Isso passou. Você agora é ovelha. Fala para essa pessoa aí do teu lado. Você agora é ovelha. E Cristo é o nosso pastor. Aleluia. E como ovelha, a ovelha ouve a voz do pastor. A ovelha depende. A ovelha é um animal que tem uma dificuldade até mesmo de visão, uma visão pouco deficiente, mas ela ouve a voz do pastor, e o pastor a guia. É disso que a gente precisa, gente. A gente só precisa ouvir e seguir aquilo que Ele determinou para a gente, só isso. Mas aqui no versículo 3, tem 3 coisas que eu quero ressaltar desse versículo. A primeira coisa que ele diz aqui, porque nós é que somos a circuncisão, vírgula, que adoramos a Deus no Espírito. É a primeira coisa, são 3 características de pessoas que têm o coração circuncidado, o coração transformado, o coração novo, um coração realmente tratado pelo Senhor. A primeira diz aqui, nós que adoramos a Deus no Espírito. Aquele que tem um coração circuncidado, ele é identificado pela adoração. Se nós temos um coração circuncidado, transformado, nós somos identificados pela adoração. Hoje louvamos aqui, e o Alex ministrando falou de vários hinos. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar, um adorador, não é assim? Você cantou? Eu também. Não existem prisões,
que contenham a voz de quem adora ao Senhor. Nós somos identificados pela adoração. Não uma adoração qualquer a uma pessoa qualquer. Na nossa juventude, talvez você tinha lá, eu sou da década, deixa isso para lá. E aí você tinha aqueles, né, aquelas bandas e tudo mais que você adorava, né? As meninas aí de mais tempo lembravam do Menudo, lembra disso? Ninguém quer assumir, mas todo mundo estava lá, né? É isso aí, mas vamos deixar esse negócio de lado. Mas é só para dizer, nós adorávamos a pessoas, a ídolos, né? A adoração que nos identifica como homens e mulheres circuncidados pelo Senhor, ela é a adoração ao único digno de toda adoração. Somente a Ele. Somente Ele. A igreja adora a Deus e faz isso mediante, irmãos, a ação do Espírito Santo. Nós não podemos fazer nada sem a ação do Espírito Santo. Nada. Então nós adoramos mediante a ação do Espírito Santo. Quero também te dizer que a palavra adoração, no grego, o nome certo é latreia. Latreia. E essa palavra aponta para que não podemos separar o culto que prestamos no templo, aqui. Nós não podemos separar o culto que prestamos aqui, daquele que prestamos com a nossa vida, daquele que prestamos fora do templo. Quando eu digo, eu sou um adorador, eu não posso separar aquilo que eu faço aqui, daquilo que eu faço lá fora. Eu tenho que adorar aqui, e lá fora eu tenho que adorar da mesma forma. As minhas atitudes, aquilo que eu faço, aquilo que eu testemunho, tem que ser da mesma forma que é aqui dentro. Que nós sejamos crentes, cristãos, pequenos cristos, semelhantes a Ele, imitadores dEle, aqui e lá fora, da mesma forma. E aí nós seremos verdadeiros adoradores. Adorar em espírito remete a algo que não necessita de um lugar específico. Eu não sou adorador apenas aqui dentro dessa igreja, dentro dessas quatro paredes. Eu não preciso desse lugar para ser um adorador. Eu sou adorador em todo lugar em que eu estiver glorificando a Deus, trabalhando para Ele, testemunhando do seu poder. Então você pode ser adorador em casa, você pode ser adorador no trabalho, na faculdade. Você pode ser adorador dentro da Kombi, você pode ser adorador no trem, no ônibus. Adore com a sua vida. Ser um adorador é uma forma de viver. Então nós podemos ser adoradores em todo o tempo. Mas ele não diz somente isso, ele diz também, e nos gloriamos em Cristo Jesus. Nos gloriarmos em Cristo significa ter nele todo o nosso prazer, todo o nosso deleite. Sabe por quê? Ele é suficiente. Não há nada que você precise que não há nele. Nele, ele é a fonte de todo prazer. Ele é a fonte de todo deleite. Ele é a fonte de toda alegria. Ele é a fonte de toda paz. Ele é a fonte de tudo que eu e você precisamos. Fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Ele dividiu conosco alguns atributos como onisciência, onipresença, pertencem a Ele. Mas muitos atributos Ele dividiu conosco. Por isso somos imagem e semelhança de Deus. Você imagina que um Deus que nos criou, que nos conhece, exatamente como nós somos, como fomos criados, Ele também não sabe daquilo que precisamos? Do que você precisa? E eu vou além, do que você precisa e acha que Ele não pode te dar. E eu não estou falando de coisas materiais que a traça e a ferrugem vão correr, não, porque tudo é muito passageiro. Do que você precisa no teu coração aí? Do que você precisa dentro de você para te preencher, para te tornar, completo, pleno? Do que você precisa? Ele é suficiente.
Só Jesus a vida satisfaz. Tem até uma música do Ademar de Campos que fala isso. Só Jesus a vida satisfaz. Coisas velhas ficam para trás, só Jesus a vida satisfaz. Romanos, Paulo vai dizer em Romanos: tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Paulo já reconhecia isso, motivo de gloriar-nos em Cristo Jesus naquilo que é concernente, pertencente, que é de Deus. É isso que a gente tem que buscar, irmãos. E por fim, ele aponta o terceiro. Deixa eu ler uma coisa antes para você. Falando de suficiência, falando de satisfação plena, lá em Jeremias capítulo 17, agora você pode pôr para mim, por favor, Fernando? Jeremias 17, 7, já estamos chegando ao fim, irmãos. Jeremias 17, 7. Olha o que diz a palavra. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia. Olha a diferença. Não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes. E no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar frutos. Que coisa! Ele diz que bendito aquele que confia e cuja esperança é o Senhor. Medita nisso. Você confia? A sua esperança é o Senhor? Tem sido o Senhor? Porque se assim for, se você for assim, você vai ser como uma árvore que se estende as raízes para o ribeiro. E aí vamos ressaltar algumas palavras aqui. Não receia quando vem o calor, não receia quando vem a adversidade, não receia quando vem o desemprego, não receia quando vem a enfermidade. E depois ele diz, porque as suas folhas permanecem verdes, permanecem verdes, e no ano da seca, ele também não se perturba. Quantas vezes somos perturbados por aquilo que nos cerca? Mas se você confia, se a sua esperança é o Senhor, aqui diz que ele não se perturba e nem deixa de dar o fruto. Mas não é só isso que ele diz, não. Continuando o versículo, ele diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. E essa parte desse conjunto de versículos aponta para o terceiro ponto que Paulo está falando lá em Filipenses capítulo 3. Aponta para o restante do versículo que diz: em vez de confiarmos na carne, gloriarmos em Deus em vez de confiarmos na carne. Aquele que tem um coração circuncidado, tratado, transformado por Deus, é identificado pela decisão de não confiar na carne. Você confia na carne? Você confia na sua própria vontade? Carne é a natureza centrada em si mesmo, irmãos. Eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou morrer assim. Eu sou bom. A melhor decisão é minha. A melhor escolha é minha. Já consultou a Deus? Não, não precisa. Ele me fez bom demais. Eu sou suficiente. Tudo contrário ao que Deus quer ouvir de você. Deus quer ouvir: eu dependo dEle. Eu preciso dEle. A carne é a natureza centrada em si mesmo. Os falsos mestres daquela igreja lá de Filipos confiavam em si mesmo e nos seus rituais. Já a igreja é um povo que põe a sua confiança em Deus, irmãos. Você é igreja. Amém, irmãos? Você é igreja. Se você é igreja, você tem que pôr a sua confiança em Deus e a sua fé na pessoa de Jesus Cristo. Não tem outro caminho para a gente. Não tem outra forma.
Guarde isso. O cristianismo não é aquilo que nós fazemos para Deus. Não é. Mas é o que Deus fez por nós. Não confiamos no que fazemos ou deixamos de fazer, mas no que Deus fez por nós em Cristo Jesus. A nossa confiança precisa estar nele. A nossa confiança não está no nosso próprio braço. Eu já ouvi diversos testemunhos de pessoas autossuficientes que em dado momento da vida perderam tudo e confiavam no seu braço. Muitos perderam a cabeça. Muitos fizeram coisas que não deveriam, porque confiavam no seu braço. A provisão da sua casa depende dele, tá? A sua saúde, que você está aqui hoje, depende dele. A sua família estar bem, depende dele. O seu ir e vir, depende dele. Tudo depende do Senhor. Então, como pessoas transformadas, circuncidadas no coração, a nossa decisão é confiar no Senhor e não na nossa carne.